Bom, meus amigos, já que o assunto é eleição, vamos trazer uma pesquisa eleitoral, porque o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatam nas intenções de voto aqui no estado de São Paulo, no primeiro turno e também no segundo turno, mostrando, né, que essa disputa está em aberta e bastante acirrada aqui no estado de São Paulo. Então, a pesquisa Datafolha divulgada hoje. Vamos aos números, então, sobre a intenção de voto no primeiro turno na pesquisa estimulada, onde Lula aparece com 35% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro empatado aqui, né, numericamente com 35%, Ronaldo Caiado aparecendo aqui, né, com uma espécie de terceira força com 3%, Renan Santos do Missão 3%, Romeu Zema do Novo 2%, a Samara Martins da UP 2%, Aécio Neves do PSDB com 2% e Augusto Cury do Avante com 1%. E aqui também a gente vê o Cabo Daciolo do Mobiliza com 1%, Rui Costa Pimenta do PCO com 1%, Joaquim Barbosa do DC 1%, nenhum branco ou nulo 8%, não sabem 3%. Agora a gente vai ver também, gente, em relação à questão da rejeição, é isso, né? O nível de rejeição em São Paulo no primeiro turno. Esse número também precisa ser prestado bastante atenção, que pode ser decisivo na reta final de uma eleição. Lula aparece com 51% de rejeição. Seriam 51% do eleitorado que não votaria de jeito nenhum no presidente Lula. Em relação ao Flávio Bolsonaro, esse número chega a 43% aqui no estado de São Paulo. Claro que a gente vai analisar se esse número, apesar dessa margem aqui de 8%, é muito pro Flávio no estado que está, pelo menos há 4 anos do governo, um pouco mais conservador, um governo um pouco mais de direita de Tarcísio de Freitas. Aécio Neves aparece com 23%, Romeu Zema com 13%, Ronaldo Caiado com 13%, o Cabo Daciolo 12%, o Rui Costa Pimenta 10%, Renan Santos 10% do Missão. A gente tem mais uma tela também para mostrar que o Joaquim Barbosa tem, inclusive, né, aí sobre a intenção de voto, né, a rejeição 8%, Samara Martins 8%, Edmilson Costa do PCB, 8%, o Hertz Dias do PSTU, 7%, Augusto Cury, 7% do Avante. Rejeita a todos, não votaria em nenhum, 2%, não sabem, 2%, votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum, apenas 1%. Então a gente está vendo que há, inclusive, um nível, né, de disputa muito grande entre Flávio e o próprio Lula aqui no estado de São Paulo. É um estado extremamente estratégico, importante, maior colégio eleitoral, onde a gente sabe que tanto a capital paulista como cidades da região metropolitana tem uma identificação mais com governos progressistas, já quase todo o interior historicamente tem uma identificação com governos mais conservadores, e essa disputa vai seguir ali, gente, ponto a ponto, porque pode ser decisiva nessa reta final. E é claro que o nível de rejeição pode sim importar muito grande, Zé. Eu quero te ouvir, porque Lula aparece com 51% num estado que até então tem uma preferência, um histórico um pouco mais conservador. E Flávio aparece com 43%. Você acredita que esse número aqui pode variar bastante? O que é mais preocupante, ou o que as campanhas devem tirar como um alerta em relação a esse nível de rejeição, Zé? Ninguém em campanha eleitoral toma qualquer decisão ou faz alguma ação sem uma pesquisa eleitoral. É uma pesquisa aproximada para tentar descobrir ali a alma do eleitor. Essa pesquisa diz muito, mostra que o maior estado do país, o maior número de eleitores, está dividido, está empate. Tá, essa é a configuração geral, mas demonstra que o interior de São Paulo, ele é muito resistente ao nome do presidente Lula, ou seja, isso demonstra mais dificuldade para Fernando Haddad, que tenta chegar ao governo do estado de São Paulo, e principalmente dá à equipe do presidente Lula aí uma missão importante de tentar convencer o interior do estado de São Paulo, né, de que não é bem assim, que a resistência é indevida, enfim, é uma missão muito difícil. Eu acho que se Lula sair do estado de São Paulo ali, empate ou mais ou menos, já é uma grande vantagem. Tradicionalmente, o PT do estado inteiro nunca foi bem, né? Perfeito, Zé. Claro que a gente vai seguir acompanhando, meus amigos, porque a decisão aqui em São Paulo é muito importante. A gente está vendo, inclusive, tanto o presidente Lula como o próprio Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado concentrando os seus comitês, né, os seus palanques e, é claro, todas as suas estratégias no estado de São Paulo, não só por questões de recursos, mas também por logística e devido à importância e peso que o estado de São Paulo tem nesta eleição presidencial. Inclusive, o Instituto GERP também divulgou uma pesquisa nessa quarta-feira, porque num cenário sem o senador Flávio
Flávio Bolsonaro, mas com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela empataria tecnicamente com o presidente Lula. Olha só, foi a intenção de votos no eventual primeiro turno sem a presença de Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 37% das intenções de voto contra 33% de Michele Bolsonaro. Aparece numericamente na frente, mas devido à margem de erro, estão empatados, né, matematicamente aqui num eventual primeiro turno. Ronaldo Caiado aparece com 4%, Romeu Zema 3%, Renan Santos 2%, nenhum branco ou nulo 9%, não sabe ou não respondeu, cerca de 8%. E tem também um outro recorte dessa pesquisa em que eles fazem, inclusive, né, onde o Flávio avança e onde o Lula também avança ou recua. E olha só que interessante, gente. No público masculino, o Flávio Bolsonaro tem a preferência de 41% desse eleitor. Já no feminino, 31%. E foi registrado nessa pesquisa um recuo, uma queda do eleitorado feminino em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Já do Lula, a gente vê praticamente aqui igual. Olha só, tanto o público masculino, ele atinge 36%, e o público feminino, 36% também. A gente viu nessa pesquisa um leve aumento desse eleitorado migrando para o presidente Lula. Ô Piperno, olhando para este gráfico em relação, né, a Flávio e Lula e sobre os pontos, né, do gênero, onde avançam, onde recuam, fica bastante nítido que toda aquela discussão, a briga de Flávio com Michele, a gente está vendo aqui, um certo recuo. É claro que não foi determinante, não foi isso que mudou o voto, mas acabou, de certa forma, muitas mulheres ou o eleitorado feminino começou a repensar. Até mais depois das críticas feitas por Paulo Figueiredo, influenciador, que é um aliado aí de Flávio Bolsonaro, dizendo que mulher não sabe votar. Você acredita que as mulheres podem ser determinantes para essa eleição presidencial e é importante a pré-campanha de Flávio começar a olhar com mais carinho para esse eleitorado? Cássio, vamos lá. Até por, o assunto é delicado, mas enfim, até por coerência, eu não vou comentar a pesquisa GEP. Agora, é claro que o senador Flávio Bolsonaro, ele tem notórias dificuldades com o eleitorado feminino, isso é verdade. E a crise com a ex-primeira-dama não o ajudou em nada. Agora você vê como que são as coisas, né? Nessa pesquisa, e realmente eu tenho muitas reservas em relação aos números que esse instituto informa, eu imagino que o presidente Lula ele tenha mais preferência, mais votos do que o senador Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Ora, se o presidente Lula tem 36 e 36 e o senador Flávio Bolsonaro 41 entre homens e 31 entre as mulheres, como é que numa outra simulação ele aparece na frente do presidente Lula, e eu li essa simulação, sendo que há mais mulheres do que homens, né? O eleitorado feminino é maior que o masculino. E mesmo se eles fossem iguais, então 41 a 31, ou seja, a média daria no meio, né? Daria em 36. Então seria 36 a 36. Não foi o resultado final que eles apontaram numa outra simulação. Mas não é só por isso que eu discordo, não. Eu acompanho pesquisas deles há muito tempo e realmente eu prefiro não comentá-las. Inclusive, muitos especialistas dizem que gênero, ou pelo menos, né, o voto feminino pode ser determinante fundamental para uma reeleição de Lula. Então não dá para negligenciar a pré-campanha do Flávio, o voto, né, das mulheres, e porque podem ser extremamente determinantes e que pode ser o fiel da balança para uma vitória ou para uma derrota. Pode falar, Pierre. O Datafolha fez levantamentos que divulgou parceladamente nos últimos dias, né, para governador, para senador, e hoje essa simulação para presidente aqui em São Paulo. Esse resultado para presidente é muito bom, o presidente Lula. Eu também tenho dúvida se ele conseguiria manter essa distância apertada no segundo turno, né? No segundo turno ele perderia por 3% apenas, porque na última eleição para presidente aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro ganhou do Lula com acho que 2.700.000 votos aí de diferença. Muita coisa. Mas aí tem um outro recall que me chama a atenção. Outro dado que me chama a atenção. O presidente Lula aparece relativamente bem, e os candidatos ao Senado, que o apoiam, também. Mas é impressionante como é muito grande, como é boa, confortável a vantagem do governador Tarcísio. O que, de certa forma, mostra que talvez, de fato, o governador Tarcísio seja hoje o político de maior prestígio aqui no estado de São Paulo.
Pode falar, Langani. Não, deixa eu pegar uma carona no que o Piperno falou, que exatamente é algo que eu ia falar. Se a gente pegar o primeiro recorte ali, no primeiro turno, se eu não me engano, o Lula tá com 35 e o Flávio Bolsonaro com 35, né? Estão empatados. Agora, olha como é discrepante com a eleição entre Tarcísio, identificado como direita, e o Haddad. O Tarcísio está disparado na frente do Haddad. Então, peraí. O Flávio Bolsonaro, ele não está conseguindo pegar votos dentro da direita, porque você tem um pessoal que vota no Tarcísio e não está votando no Flávio Bolsonaro. É isso que sugere essa pesquisa. E sabe o que chama atenção, gente? Quando a gente fala disso, inclusive o Datafolha trouxe ao longo, né, desses últimos dias essa percepção de que o Tarcísio tem, né, a maioria dos votos no estado de São Paulo, mas muito do eleitor que vota em Tarcísio também vota no presidente Lula. Então é interessante acompanhar esse comportamento e a gente mostra essa disputa extremamente acirrada entre Flávio e Lula aqui no estado de São Paulo. Então, o próprio presidente Lula deve intensificar suas agendas aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral, porque o Lula, ele pode, inclusive, perder alguns outros estados, mas o quanto mais ele conseguir conquistar votos, ou daquele eleitor que vai no próprio Tarcísio, mas que não gosta de Flávio, o presidente Lula leva essa certa vantagem. E isso a gente se reflete também nos votos para o Senado, porque muitos que votam no Tarcísio não querem seguir um voto ideológico para o Senado e acaba votando, inclusive, por exemplo, na Simone Tebet, que tem um perfil um pouco mais moderado, um pouco mais de centro, centro-esquerda, e também tem essa visibilidade, né, toda a sua notoriedade de ser uma ex-ministra. Então, os próprios votos para o Senado acabam migrando ali para outros candidatos um pouco mais de centro, ou que não querem votar naqueles mais identificados com a direita. Então, há um cenário muito conflituoso aqui em São Paulo. Imagina, você vota no Lula para presidente, mas no Tarcísio para o governo, mas eu voto num senador da direita, mas eu voto em outra que está sendo na chapa da esquerda. Tá uma loucura, por isso que se torna tão interessante essa disputa e tão aberta, principalmente aqui no estado. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.